Queridos irmãos, algo que sempre acontece conosco, que às vezes se torna até mesmo inexplicável em determinados momentos das nossas vidas, é nós observarmos o cuidado de Deus sobre todos nós. Existem muitas situações que eu me recordo de que o Senhor tenha me abençoado grandes vezes e me livrado de situações que achava que era impossível de se escapar. Eu me lembro muito bem, na primeira vez que eu e a minha família, quando ainda éramos solteiros, com os meus pais, nós fizemos uma viagem de 1.000 quilômetros, nós ficamos uma semana fora, e nessa viagem nós fomos para vários cantos do Brasil, mais na região sul, visitamos alguns parques, visitamos algumas praias do sul, que nós não tínhamos visitado outrora, e chegou determinado dia, que nós então fomos retornar para casa, lá em Uberaba, e nós saímos lá do Paraguai até Uberaba, dá em torno de 1.100 quilômetros, e eu me lembro muito bem que eu e o meu irmão, nós éramos nós tínhamos acabado de tirar a carteira, nós tínhamos em torno de uns 19 anos, 18 anos, e o meu pai, ele estava ensinando a gente a dirigir na rodovia. A gente sabe que a autoescola, ela ajuda, ela ensina com toda certeza, entretanto, a prática de uma rodovia é outra coisa, é outro universo. E meu pai estava ensinando isso para a gente. E chegou determinado momento da nossa viagem, quando eu estava retornando, que estavam eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, e nós estávamos dividindo, cada um dirigia 300 quilômetros, e quando entrou na minha última vez de dirigir o restante dos 300 quilômetros, eu me lembro muito bem exatamente onde eu estava, o carro que eu estava, na cidade que eu estava, no posto que eu estava, porque naquele determinado momento eu senti algo estranho, que eu nunca tinha sentido antes, mas eu não quero espiritualizar nada, eu somente senti algo que foi incomum para mim, e naquele momento, antes de começar a andar os 300 quilômetros, eu orei para o Senhor e falei: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, é algo novo isso para mim, na verdade, mas eu quero colocar nas tuas mãos, o Senhor sabe de todas as coisas. E eu estava indo, quando é fé, faltava 50 quilômetros para finalizar a minha parte, quando de repente nós estávamos numa descida à noite, muito escuro, em torno de umas 10 horas da noite, e eu estava finalizando o meu momento, quando é fé, havia um caminhão na minha frente, e eu dei seta para ultrapassá-lo, e o meu pai confirmou: Elias, pode ultrapassar, e eu comecei. Só que por ser à noite, os caminhões estavam muito colados, quando nós entramos na via, na terceira faixa para descer, a terceira faixa no caso é para subir, nós entramos na terceira faixa, que era legítimo entrar, nós nos deparamos não com um, mas com 2 caminhões, mas ainda assim dava para ultrapassar, porque tinha um caminhão que estava subindo na outra faixa, mas ele estava lá no finalzinho, e nós pensamos: ele é muito lento, dá para ultrapassar tranquilo, e nós fomos 120, 130, os caminhões do lado que nós estávamos ultrapassando, ele começou a pegar muita velocidade, 140, 50, 160, e quando nós estávamos prestes a ultrapassar, chegando próximo do caminhão que estava vindo na outra posição, sai um carro atrás do caminhão subindo, e dando tanto farol alto para ele, sabendo que eu estava descendo, de uma forma legítima, eu não estava ultrapassando aonde não podia. Ele mesmo assim não saiu, não retornou, e então, numa faixa de 3, aonde cabia 3 automóveis, passou um caminhão de um lado, um outro carro ultrapassando esse caminhão subindo, eu a 160 km por hora e um caminhão do meu lado sendo acabado de ultrapassar.
Naquele momento, meu pai colocou a mão no volante, desesperado. Eu tive que manter a calma, porque é eu quem estava no controle. E eu juro para os irmãos, passou um fio de cabelo entre um retrovisor do carro com outro carro e o retrovisor do outro lado no carro, no caminhão. Um fio de cabelo. Eu juro para os irmãos. Quando aquele momento acabou, eu finalizei os 50 quilômetros com muito custo. Quando eu cheguei no posto para a gente comer alguma coisa, tremendo, suando frio, a mão estava gelada. Mas grato ao Senhor, porque acima de qualquer coisa, Ele é bom e Ele cuida daqueles quem o seguem. E é exatamente sobre isso que eu quero ver com vocês hoje. O tema desse sermão é esse: Deus cuida daqueles quem o seguem. E se você ainda não é convertido ao Senhor, eu tenho só uma menção para você. Entenda todas as nuances desse texto e você verá que mesmo nos piores momentos, o Senhor cuida daqueles quem o seguem. E você que já é convertido, um único detalhe: você sabe e você reconhece que você passou por tantas coisas inexplicáveis, mas de toda ela você saiu. E não foi porque você é bom, mas porque o Senhor tem cuidado de vós a todo instante. Marcos, capítulo 6, verso de número 30. Marcos, capítulo 6, verso de número 30. O texto da palavra de Deus nos fala: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhe muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Vamos orar ao Senhor? Querido Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de abrir a Tua palavra, as Suas sagradas Escrituras, em liberdade, e podermos ouvir a voz do Senhor dentro dos nossos corações e na nossa mente. Que nós venhamos entender, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja falar conosco nesta noite. Essa é a nossa esperança, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, neste texto, algo que é muito curioso e eu quero chamar a sua atenção de uma forma introdutória, é exatamente como Deus, na pessoa de Jesus Cristo, tratou todos aqueles que estavam seguindo Ele. E antes de nós começarmos a narrativa, porque eu quero mostrar para vocês, durante toda a narrativa, pontos estratégicos neste texto,
Eu quero que vocês entendam duas coisas. Neste período, o Senhor Jesus, na multiplicação de pães e peixes, ele estava sendo seguido tanto pelos seus discípulos, como por pessoas que ouviram falar dele e estavam em busca de serem abençoados. Muitos deles não judeus, e sim gentios. E é exatamente isso que eu quero que vocês entendam. Porque neste texto nós vemos o cuidado de Deus na pessoa de Jesus Cristo sendo trabalhado ponto a ponto de uma forma constante. E se nós repararmos bem na narrativa maior das Sagradas Escrituras, é exatamente isso que acontece quando Deus cuida do seu povo constantemente. Eu quero relembrar com vocês alguns pontos estratégicos do Antigo Testamento que faz um paralelo muito interessante e muito vívido daquilo que nós estamos vendo neste texto e como Jesus trata aqueles que o seguem. Quando, em primeira instância, Adão e Eva pecaram, em Gênesis capítulo 3, é muito interessante que, mesmo quando Deus havia visto aquele pecado, ele ainda não deixou de se relacionar com o homem. Deus ainda foi no jardim para buscar uma possível reconciliação. Depois, quando o povo foi para o cativeiro no Egito, os 400 anos que eles passaram lá, sendo escravizados e assolados pelos egípcios, Deus se compadeceu e libertou eles, levando eles então a viver uma vida digna de abundância posteriormente em Canaã. Quando eles estavam no deserto, caminhando 40 anos no deserto, passando por grandes tribulações, nós vemos a pessoa de Deus sendo o verdadeiro pastor que guia todo o seu povo, aonde de manhã existia uma nuvem que cobria e fazia sombra, e à noite uma coluna de fogo para aquecer todos eles. Então, Deus sempre cuidou de nós, queridos irmãos, até mesmo nos momentos que nós não compreendemos tão, de certa forma, precisamente a figura de Deus e o seu cuidado, o Senhor está cuidando. Porque os propósitos de Deus, eles são a despeito do nosso raciocínio, mas Ele sempre faz todas as coisas segundo a sua vontade. E um pai humano, ele sempre consegue dar boas coisas para o seu filho. A palavra de Deus assim fala: se eis que existe um filho que pede um pão, dará ao pai uma pedra, o quanto mais dará o Pai Celestial, que cuida de todas as coisas. Então, queridos irmãos, essa narrativa e a ênfase que eu quero fazer com que vocês entendam nesta noite é: Deus cuida daqueles quem o seguem. E essa narrativa eu quero começar a ver com vocês, porque o verso de número 30 ao 33 nos conta uma parte da história. E eu vou fazer nessa seguinte dinâmica: eu vou contar trechos estratégicos da história até nós completarmos toda a proposta do texto, e nós vamos fazer pausas para que nós venhamos enxergar aquilo que Deus tem a falar conosco. E do verso de número 30 ao 33, a narrativa começa da seguinte forma: Jesus, ele tinha acabado de encontrar os seus discípulos, depois de terem mandado eles às cidades vizinhas para pregar o evangelho. E então, Jesus, ele encontra os seus discípulos cansados, com fome, depois de uma longa jornada. E também neste ponto, Jesus, ele é seguido por uma vasta multidão, gentios, que estavam em busca de serem abençoados. Mas no verso de número 30 ao 33, nós vemos que Jesus, ele pega um barco e passa para o outro lado do mar, com os seus discípulos. E quando a multidão entende que o Senhor Jesus está indo para uma outra região, eles a pé passam por toda a encosta daquele oceano, daquela água do mar da Galileia,
para chegar exatamente aonde Jesus estava, porque eles estavam sedentos de serem abençoados por Cristo. E eu quero ver com vocês uma única coisa. Primeiro, os discípulos estavam cansados. E segundo, os gentios que estavam indo atrás de Jesus, eles não tinham pegado absolutamente nada para se manter. Porque no texto nós vemos que até comida eles esqueceram para trás. De tão necessitados e dependentes aquele povo estava da presença de Jesus Cristo. E algo muito mais curioso que eu quero chamar a sua atenção, que Jesus Cristo não está indo para um spa 5 estrelas. Jesus Cristo ele estava indo para um deserto. E mesmo que o povo estava cansado e os gentios, eles não tinham pegado nenhum tipo de suprimento, eles ainda assim estavam seguindo a pessoa de Jesus Cristo, porque eles entendiam aonde estava o verdadeiro significado de todas as coisas, e eles entendiam quem verdadeiramente valia a pena a ser seguido. E a primeira coisa que eu quero ensinar a vocês, queridos, é que olhando para esse aspecto do texto, a primeira lição que eu tiro, que eu ensino para vocês é que o mais importante das nossas vidas é seguir a Jesus, independente da condição pela qual nós encontramos, e independente para onde Ele vai nos levar. Porque é melhor nós estarmos num deserto, mas termos a pessoa de Jesus Cristo, do que estarmos numa terra farta, aonde Deus está esquecido. O que é o homem para que nele mesmo se possa gloriar? O que é o homem para que ele mesmo possa condicionar cuidado a si próprio? Queridos, um problema contemporâneo que mais acontece é a ilusão do povo achar que felicidade se resume a dinheiro, que felicidade se resume a alcançar coisas que o mundo tem por padrão e esquecer a Deus. A maior riqueza que nós temos não é uma conta farta, mas é o máximo de conhecimento de Deus que nós temos, porque isso não pode nos deixar orgulhosos, mas isso nos conduz a sermos humildes e a entender que somente Ele é o Senhor da nossa salvação. Isso é sinônimo de riqueza. Riqueza não é nós alcançarmos padrões mundanos, mas riqueza é nós seguirmos a Jesus, porque o Salmo 23, de uma forma intencional, nós lemos: ainda que andemos no vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Existem pessoas aqui hoje, em determinadas situações que eu me lembro muito bem, em conversar com a igreja local, que estão passando por um deserto nas suas vidas, dificuldades, sejam no âmbito conjugal, seja no âmbito administrativo, empresarial, seja consigo mesmo, dentro do seu coração. Mas, queridos, o que mais importa é seguir a Jesus, porque Deus cuida daqueles quem o seguem. Nós não somos desamparados, nós não somos abandonados, o Senhor sempre está conosco, e não importa aonde nós estejamos, se é um lugar de bonança ou se é um lugar de escassez, mais importa que nós estejamos seguindo a Jesus, porque Deus cuida daqueles quem o seguem. Continuando a narrativa, o verso de número 34 vai nos dizer: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Agora, neste ponto, nós vemos exatamente um paralelo com o Salmo de número 23, em mencionar esse ofício de Jesus Cristo em ser o nosso pastor. E a função pastoral
ela é muito simples de ser entendida, e neste texto nós abundantemente conseguimos entender. O povo estava sem um direcionamento, o povo estava seguindo sem alimento, sem sustento, totalmente dependentes da bênção do Senhor. E eu quero que vocês entendam, queridos irmãos, que a mesma condição que nós encontramos deste povo neste texto é a condição que eu e vocês nos encontramos se nós não estivermos em Jesus Cristo. Por quê? Eles estavam seguindo a Cristo porque eles sentiram a necessidade de resolver algo na sua vida. Eles sentiram aquele vazio que eu e vocês em determinado momento das nossas vidas sentimos, por não ter um propósito específico, por sermos deserdados, por não termos um pastor. É exatamente essa explicação única pela qual o povo estava seguindo a Jesus, independente para onde eles estavam indo no deserto. Eles sentiram essa necessidade. E da mesma forma que eles sentiram, eu e vocês sentimos. E às vezes nós não nos entendermos muito bem, porque quando o homem entrou em queda em Gênesis 3, com toda a certeza, todos os padrões morais, éticos, todos os padrões da imagem e semelhança de Deus, embora ainda continua presente, mas todos eles agora já não estão nítidos em nós, mas eles estão míopes, eles estão embaçados. Significa a mesma pessoa que necessita usar óculos, tirasse esses óculos. Ela continua a enxergar, mas essa visão ela fica defeituosa. Foi exatamente isso que aconteceu comigo e com vocês, na perfeição, quando nós a corrompemos lá na queda em Gênesis 3. Nós fomos criados nítidos, perfeitos, mas quando nós erramos, todo o nosso senso de moral e ética e relacionamento com Deus é como se nós tivéssemos acabado de tirar os óculos. Nós somos turvos. A essência do homem pós-queda é corrupção e exige com que essa corrupção seja solucionada. E a única forma disso acontecer é na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que o povo estava caminhando atrás dele, porque eles sentiram isso que nós sentimos. Mas o mais belo de entender no verso de número 34, seguindo a história, é que após eles seguirem a Jesus e chegar naquele ponto, o Senhor desembarcar, todos eles já estavam em terra esperando a Jesus, e no verso de número 34 nos mostra algo impressionante que eu e vocês não podemos esquecer. O Senhor Jesus passou-lhes a ensinar, porque eles eram ovelhas que não tinham pastor, mas agora eles são encontrados do Pai. É importante, e Deus cuida daqueles quem o seguem, porque aqueles que não estão no Senhor, estes até podem ter uma ilusão de quem tem um direcionamento na vida, mas essa ilusão, ela é fadada à condenação eterna. E as únicas pessoas que têm um propósito renovado, uma vida abundante, uma certeza tal de vida eterna, são aqueles que aceitaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Agora, eles eram como ovelhas que não tinham pastor, mas aqueles que seguem Jesus, estes são pastoreados. E sabe qual que é o significado de ser pastoreado? É que agora nós não somos mais errantes, não somos perdidos. Agora nós não fazemos as coisas do além, de uma forma empírica, tentando achar as respostas essenciais nos padrões mundanos, não. Agora nós temos uma referência, nós temos um Senhor. Nós temos alguém maior, quem cuida, quem nos guia. Agora nós não somos mais inseguros com o dia de amanhã, mas nós somos seguros de que, mesmo que nós não sabemos o que acontecerá no nosso trabalho amanhã,
ou que nós iremos enfrentar na nossa empresa amanhã, ou se nós vamos enfrentar um professor ateu amanhã, mesmo que nós não sabemos, Deus, Ele tem uma segurança tal, nos concede uma segurança tal, e isso repousa e nos conforta em saber que Ele tem o domínio de todas as coisas. Ele agora tem o bom alimento, Ele nos alimenta com o alimento espiritual. Agora nós somos cuidados, agora nós já não lutamos mais as nossas lutas, mas é Deus quem luta por nós. A beleza de ser cristão, queridos irmãos, existem vários parâmetros e características, mas uma delas é nós entendermos isso. As nossas dificuldades agora já não são tão responsabilidades nossas, mas responsabilidade do Senhor. Não porque nós somos negligentes, não, mas se nós somos servos, nós temos um Senhor, quem nos concede e quem nos conduz a todas as coisas. A luta é do Senhor, e essa segurança nós somente encontramos na pessoa de Jesus Cristo, porque Deus, Ele cuida daqueles quem o seguem. Continuando, o verso de número 35 ao 37, o texto fala: e declinando a tarde, vieram os discípulos de Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Querido, sabe o que está acontecendo nessa parte da narrativa? O povo estava seguindo Jesus. E aqui nós possamos desmistificar algumas coisas, porque às vezes a gente acha que seguir a Jesus tudo vai ser maravilhoso, mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece. E isso precisa ficar claro para nós. Estávamos conversando com um casal depois da escola bíblica e nós refletindo sobre algumas questões. Uma coisa é clara para o cristão: o diabo, ele está como um leão ao derredor buscando a quem tragar, mas ele não desperdiça o seu tempo com aquelas pessoas que já estão perdidas. A gente acha que Satanás, o diabo, está lá nas pessoas do mundo, gastando o seu tempo lá, mas qual sentido há se elas já estão perdidas? Qual sentido há nós gastarmos tempo em querer ganhar algo que já está ganho? Essa é a mesma lógica e o raciocínio. Então o diabo não está gastando energias lá, e muito menos está gastando energia com falsos crentes que estão dentro da igreja, porque isso para eles está confortável, porque as pessoas vivem numa ilusão de religião, não vão para o céu, mas continuam com a sua vida devassa. Eles até podem ter uma estética religiosa, vir à igreja, participar de todos os cultos. Por que não cantar no louvor da igreja? Por que não estar à frente numa igreja nesse púlpito? Por que não? Mas com uma vida devassa que não glorifica a Deus, não vai ser salvo. Não vai ser. Ele não perde tempo com essas pessoas, porque para ele está confortável isso. Já vão ser condenadas mesmo. Mas ele está como um leão ao derredor daqueles que são verdadeiros para com Deus, porque a intenção dele é fazer com que estes caiam, deslizem. Então, nós não podemos ter a ilusão que a vida com Deus é uma vida maravilhosa no seguinte sentido, de que tudo agora vai ficar ok. Isso é uma ilusão. E se nós entendermos isso, solidificarmos isso em nós,
a primeira tentativa, a primeira ocasião que acontece para abalar a nossa estrutura, nós abandonamos a fé. Mas o que eu quero fazer com que vocês entendam nesse ponto, é que mesmo que haja dificuldades, o Senhor sempre entra com a provisão. Porque nessa narrativa, eles estavam seguindo a Jesus, estavam no deserto, e eles ficaram lá tanto tempo, que já não houve mais nem o que comer. E eles não tinham levado suprimento. Aí os discípulos falam assim: Senhor, e agora? O que nós vamos fazer? Esse povo está com fome. E aí é impressionante, os discípulos em determinado momento, não vou inferir que eles são incrédulos, embora essa seja uma palavra bem apropriada para isso, mas eles têm pouca fé, porque eles fazem a seguinte pergunta e a seguinte colocação para Jesus: Senhor, como se Jesus não tivesse a resposta para resolver esse problema. Eles entram na frente: Senhor, quer ver, vamos resolver esse problema? Manda esse povo embora. Manda esse povo embora para que eles possam encontrar as cidades e lá eles possam comer. Cada um resolve sua vida. É impressionante como os discípulos eles tentam resolver as coisas pelas mãos de Jesus. Isso é impressionante. Mas aí, no verso de número 38, nós vemos algo extraordinário da parte de Deus. E ele fala, vou repetir para vocês. E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, respondeu: 5 pães e 2 peixes. Então, Jesus, verso 39. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eu acho extraordinário aqui, e eu quero passar essa lição para vocês, é que havia um problema? Havia um problema. O povo conseguia solucionar esse problema? Não conseguia solucionar esse problema. Jesus abandonou o povo por ter um problema impossível à sua frente para ser solucionado? Jesus mandou o povo embora? Falou assim: vaza, vai embora, resolve a sua vida? Jesus falou isso? Não. O que Jesus fez? Acolheu. Dai-vos vós mesmos a eles o que comer. Jesus, quando ele está em jogo, queridos irmãos, o time que está do lado dele não perde. Não existe isso. Não existe isso. Existe um livro de introdução à Bíblia. Eu me esqueci o autor, mas ele é da Convenção Batista Mineira, pastor nosso, da nossa convenção, da nossa subseção mineira. Ele escreve algo muito interessante, que Gênesis, ele é nada mais, nada menos o livro que mostra as regras do jogo para a vida nesse mundo. Ele usa esse termo, as regras do jogo. E eu quero colocar algo em cima dessa afirmação dele. As regras do jogo estão lá, mas o time de Jesus e quem está com ele não pode perder esse jogo, porque o jogo é dele. Pode o autor ser refém da sua própria criação? Jesus, mesmo que enfrentou um problema impossível de ser solucionado para aquele povo, Deus cuida daqueles quem o seguem. Querido, eu sei que você enfrenta problemas impossíveis na sua vida. E eu não estou fazendo nenhum tipo de revelação aqui não. Todos nós enfrentamos, é a lei da vida. Todos nós enfrentamos problemas que nós não conseguimos ter soluções. Mas claro, em nuances diferentes, em dimensões diferentes. Às vezes um pode ter, por exemplo, uma dificuldade impossível em casal, na vida conjugal, estou divorciando. Está complicado. Às vezes você pode ter um problema de relacionamento com o seu pai, com a sua mãe. Às vezes você pode estar enfrentando um problema impossível de sustento na sua empresa. O que vai ser o dia de amanhã? Se eu não tiver cliente, eu vou perder, eu não vou ter. Todos nós enfrentamos esse tipo de problema. Mas Deus manda aqueles quem o seguem embora?
Deus cuida daqueles que o seguem. Há algo mais seguro e aquecedor dos nossos corações do que ter essa certeza de que o Senhor está conosco todos os dias? Irmãos, Deus ele não é refém do seu próprio jogo, e o time dele sempre é vencedor, não porque não enfrenta batalhas, mas porque o fim é sempre o mesmo: Jesus. Ele sim é o vitorioso de todos os tempos, e aqueles que o seguem usufruirão e usufruem hoje de tudo aquilo que ele conquistou. As duas últimas coisas deste texto, agora do verso 38 ao 42. Então ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. O penúltimo ensinamento e lição que nós encontramos aqui é conjunto com o anterior. Porque se Deus não abandona e ele enfrenta os problemas impossíveis, na mesma lógica ele é aquele quem resolve. Então, neste ponto, todos foram abençoados com a multiplicação. E eu quero chamar a sua atenção em algo que assim é muito importante para nós, e pedagógico e muito pastoral para nós. Porque, queridos irmãos, existe uma música que fala assim: não tenha sobre ti um cuidado qualquer que seja, porque um cuidado já é muito para nós. Não tenha sobre si um cuidado qualquer que seja. E Deus, solucionando os problemas impossíveis, Ele é aquele quem toma as rédeas nas mãos e faz todas as coisas a despeito de nós mesmos. Olhem comigo mais uma vez, eu vou te chamar a atenção para isso, porque isso, eu não sei se no seu coração te aquece, mas no meu, queridos irmãos. E eu quero insistir com vocês a isso. Isso aqui é belíssimo. Isso aqui faz com que nós nos apaixonemos cada vez mais por Jesus. Olhem só como que Jesus solucionou o problema desse povo. No verso de número 39, o texto é claro em dizer: então Jesus lhe ordenou que todos se assentem em grupos sobre a relva verde. O problema era impossível, não tinha comida, estava de noite. As piores situações que poderiam se encontrar. E aí, quando Jesus entra em cena para resolver o problema, ele fala assim: se assentem e descansem na relva verde, porque eu, Jesus Cristo, resolverei todas as coisas para vocês. É essa a esperança que nós vivemos. É este Deus que nós servimos. É este Deus que nos traz descanso. Todos que são sobrecarregados, venham e eu vos aliviarei. E isso é claro nas atitudes de Cristo. Tudo está ruim. Na sua vida, tudo pode estar ruim. Todas as características você pode dar não sabendo o que fazer. Mas Deus cuida daqueles que o seguem. E os problemas impossíveis são uma brincadeira para o poder que há no nome de Jesus. Impossível e grandioso é para nós que somos finitos e limitados, mas impossível para Jesus é uma brincadeira. Isso é uma brincadeira. Queridos irmãos, Deus ele pode restaurar um casamento que está à beira da destruição. Deus pode fazer as coisas surgirem pelo poder da sua palavra. Deus ele pode te ajudar a parar, te convencer e te fortalecer, criar uma vontade dentro de você
de fazer você abandonar o seu pecado que está escondido aos olhos dos outros, mas aos olhos de Deus não. Deus pode, porque o poder dele é transformador. Não existe aditivo para nós trazermos uma característica precisa sobre o ser de Deus. Eu já ensinei isso para vocês. Não existe adjetivo para o ser de Deus em manifestar toda a infinitude dele, a não ser falar que ele é Deus. E ele é poderoso. Ele é majestoso e o nome dele é poderoso para fazer coisas impossíveis no meio do seu povo. Deus não nos abandona e Deus cuida sempre daqueles quem o seguem. E eu quero finalizar esse momento com o sermão com vocês no último ponto dessa narrativa. Porque depois de tudo isso acontecer, nós vamos ver algumas informações que existem em até mesmo outros textos, por exemplo, em Mateus 14, Lucas 9 e João capítulo 6, que mostram essa mesma narrativa. E eu quero finalizar esse momento com vocês, mostrando exatamente a perfeição do agir de Deus sobre este povo. O verso de número 43 e 44 finaliza a história da seguinte maneira: 42, 43, 44. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. E estudiosos falam que aqui é uma referência direta a homem do sexo masculino. E eles fizeram uma estimativa, tentando se aproximar o máximo possível da veracidade do texto da ocasião, e eles chegaram que eram aproximadamente, juntando homens, mulheres e crianças, 12.000 pessoas. E em outros textos nós encontramos que sobraram 12 cestos e são 7 elementos, 5 pães e 2 peixes. Na numerologia bíblica, o 7 significa perfeição. Deus ele criou o mundo em 7 dias. A criação ela está atrelada ao número 7, perfeição. E o número 12 é o número de ordem. 12 tribos, 12 discípulos. E em Apocalipse 24, somando 12 e 12, anjos, anciãos. É o número de ordem. E a última lição que eu quero mostrar para vocês é que Deus cuida daqueles quem o seguem, resolvendo os problemas impossíveis que estão além e aquém do nosso poder e da nossa mão, de uma forma perfeita e de uma forma ordenada. Porque Deus, queridos irmãos, Ele sabe todas as nuances das nossas vidas. E Ele sabe exatamente, precisamente, nem um pouco a mais e nem um pouco a menos daquilo que nós precisamos. Deus cuida daqueles quem o seguem. Nós precisamos entender, queridos, que não importa aquilo que aconteça, o Senhor está do nosso lado e Ele venceu o mundo e através dele nós podemos ser ajudados por Ele para vencer o mundo também, porque Deus cuida daqueles quem o seguem. E eu quero uma última lição para nós encerrarmos então, trazer a realidade para vocês, exatamente como eu comecei. Eu não disse para vocês que eram os discípulos e eram os gentios que ainda não eram convertidos ao Senhor, que começaram essa jornada? Deus cuidou de todos eles. Isso explica muita coisa em nós.
quando nós não éramos convertidos, mas nós agora olhando para trás, nós devemos reconhecer, Deus ele sempre tem cuidado de nós, porque se não fosse Ele, nós não seríamos nada. Deus cuida daqueles quem o seguem, e eu insto com vocês, para que não se esqueçam disso, porque isso tem que calientar os nossos corações, e nos incentivar a cada dia mais buscarmos estar com Ele e alcançarmos o nosso intelecto nele, para que nós venhamos a entender a quem nós verdadeiramente servimos. Porque, queridos irmãos, o Senhor Jesus já fez muito por nós. Ele já se entregou por nós. Desde a fundação do mundo já houve uma promessa redentiva para nós. Ele veio, consumiu todas as coisas, coopera conosco todos os dias, e Ele é merecedor de todo o nosso comprometimento, de toda a nossa vida, de todo o nosso estilo de vida, de todo o nosso tempo. E aqui eu não quero que vocês entendam que tem que ficar 24 horas dentro da igreja, mas tem que ficar 24 horas glorificando a Deus sobre tudo que fazemos, no nosso serviço, no nosso trabalho, seja lá o afazer diário, mas Deus tem que ser glorificado em tudo, porque nós somos diferentes, não porque somos melhores, mas porque nós temos Deus. Deus, Ele nos mostra isso. A única diferença, através da carta de Filemão, que nós encontramos sobre Onésimo, não sei se você se lembra dessa história, mas Onésimo significa inútil. Inútil. E Onésimo, que era servo de Filemão, ele cometeu algum dano a Filemão, possivelmente roubou ele, e depois ele fugiu, com medo de ser capturado. Quando o povo romano capturou ele e colocou ele na prisão, quem estava lá? Paulo. Paulo evangelizou ele, Onésimo, ele se converteu. Nós vemos Onésimo posteriormente em Colossenses, lá numa igreja em Colossenses, existe uma referência para isso. E aí Paulo é muito enfático na sua carta para Filemão, que Filemão é exatamente Paulo escrevendo para reconciliar o servo que roubou com o seu senhor. E aí Paulo fala assim, olha, Onésimo, que significa inútil, outrora era inútil, mas agora, Filemão, ele é útil para mim e para ti. E a pergunta é, por que ele é útil agora? E a resposta é única, porque ele tem o Senhor Jesus. Então, utilidade não é porque nós somos melhores do que os outros, todos somos iguais, queridos. Todos nós nascemos iguais, mas a utilidade, ela está de uma forma enfática com aqueles que têm Jesus Cristo, porque estes são diferentes, e a glória do Senhor tem que ser manifestada a todos os instantes, por causa disso, porque nós temos um Senhor, pela qual devemos toda a nossa vida, e que toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja direcionado a Ele, porque Deus cuida daqueles quem o seguem. Vamos ficar de pé e vamos orar?